Ora então, muito bom dia a todos e a todas, senhores vereadores, os nossos funcionários, quem nos ouve remotamente. Um bom dia, se o quisermos considerar bom dia, atendendo às circunstâncias em que nos encontramos. Em primeiro lugar, permitam-me que agradeça ao Executivo a disponibilidade, e aqui também as desculpas a quem nos ouve, a disponibilidade em alterar a reunião do dia de ontem, que foi um dia bastante atípico e que nos obrigou a fazer esta alteração e, portanto, desde já o meu obrigado pela vossa compreensão. Apenas dar nota da situação em que nos encontramos e que teve início na madrugada do dia de ontem com a entrada desta tempestade da Crispim, não é? Da entrada no nosso território e que provocou prejuízos consideráveis. Portanto, ontem, às 7 horas da manhã, depois de articular com o nosso Comandante da Proteção Civil, depois de articular o estado da arte e os prejuízos e a situação em que nos encontrávamos no nosso Conselho, decidi ativar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, considerando que não estavam reunidas as condições mínimas de segurança para os nossos habitantes e para quem utiliza o nosso Conselho. Portanto, dado o elevado número de incidentes que aconteceram, de estradas obstruídas, de serviços que não conseguiam garantir os serviços mínimos, portanto, considerou-se que era prudente ativar o nosso Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. De imediato, pelas 9 horas, reunimos a Comissão Municipal de Proteção Civil, com praticamente todos os parceiros, todos aqueles que integram esta comissão, onde esta decisão foi ratificada e onde foi feito a primeira análise e o primeiro diagnóstico daquilo que tinham sido os prejuízos que nos afetaram e aqueles que eram mais visíveis. As nossas equipas já estavam no terreno desde sensivelmente das 5 da manhã e, portanto, já andavam a tentar debelar estes prejuízos. E, portanto, nesta reunião, nesta comissão, começámos logo a definir qual era a linha de orientação e, portanto, qual era a estratégia de intervenção no terreno e que passava essencialmente, sobretudo, pela desobstrução das vias que se encontravam impedidas devido à queda de árvores e refira-se que foram inúmeras, eu diria até mesmo quase incalculáveis, a quantidade de árvores que tombaram perante esta tempestade. Muitas impediram a circulação rodoviária e, portanto, nós chegamos a um ponto em que era quase impossível transitar pelo Concelho sem que nos debatêssemos com um obstáculo que fosse. Deixar aqui o meu agradecimento e o reconhecimento, mais uma vez, a todos os agentes da Proteção Civil que colocaram os seus esforços e os seus recursos na tentativa de resolver o mais rápido possível estas situações. Também nos apoiaram, e agradecer-lhes a eles também, alguns particulares e algumas empresas particulares, algumas ligadas até à área florestal, que de imediato também deixaram aquilo que era o seu trabalho e também nos vieram ajudar e apoiar esta tarefa. Portanto, um agradecimento a todos e também aos sardoalenses pela tolerância e pela forma certamente serena com que encararam este episódio, que ainda não está fechado. Neste período da manhã já articulei com o nosso comandante. Era esperado ontem, depois do último briefing que foi feito, era esperado que
a situação energética no Sardual estivesse reposta. A E-Redes está também no terreno, está a tentar resolver o problema. No entanto, ontem, quando se começaram a ligar os setores, os diversos setores, a E-Redes começou a encontrar alguns problemas e, portanto, não foi possível ainda restabelecer a energia em todo o concelho. Neste momento, ainda temos em Santiago Montalegre, o Santiago Montalegre praticamente sem energia elétrica, só a Salgueira é que tem. Em Alcaravela temos energia, salvo em casos novos e Valformoso, mas a grande maioria da freguesia não tem eletricidade. Valhascos também ainda não tem eletricidade. E isto deixa-nos aqui algumas preocupações que também já estamos a tentar minimizar. Sobretudo no que diz respeito à questão das nossas IPSS. Já estamos aqui a diligenciar equipamentos de suporte e de apoio, por forma a garantir que, pelo menos, aquilo que são os géneros alimentares que sejam salvaguardados. E também ainda nos preocupa aqui um pouco a questão da gestão da água, porque alguns reservatórios ainda não estão totalmente restabelecidos e, portanto, esperamos que também durante o dia de hoje tudo isto fique resolvido. Também há a assinalar que a nossa zona industrial também ainda não tem energia elétrica e, portanto, aquilo que se espera e que desejamos, nós estamos em contacto permanente com a E-Redes, aquilo que esperamos é que durante o dia de hoje isto esteja resolvido. A assinalar que esta tempestade, e ao contrário da tempestade Cláudia, que provocou muitos danos naquilo que era a rede viária e no domínio público, esta tempestade trouxe mais prejuízos aos privados, com as quedas das árvores, com o levantar dos telhados, com algumas viaturas danificadas. Felizmente não temos a contabilizar vidas, felizmente. Outros territórios já não podem dizer o mesmo e, portanto, para eles também uma saudação e, portanto, uma palavra de conforto. Mas, portanto, no Sardual, aquilo que observamos com esta tempestade é que, de facto, os privados estão aqui com algum prejuízo em cima. E deixo aqui também um apelo para aqueles residentes apenas de fim de semana, portanto, que habitualmente têm aqui a sua segunda residência, que não deixem de vir ao Sardual e que vir à sua residência nos próximos dias, para averiguar em que ponto de situação é que se encontram os seus bens. Porque foram identificadas algumas casas, eu pessoalmente consegui identificar algumas de pessoas que não moram cá regularmente e, portanto, é importante que revejam, porque a chuva em princípio é para continuar e, portanto, pode causar aqui alguns prejuízos a estas pessoas. Portanto, mais uma vez, pedir a compreensão dos sardualenses para esta situação, quer para a falha de energia, quer para eventuais falhas no abastecimento de água, esperamos que não aconteçam, mas estamos todos envolvidos, todos os agentes aqui do território, sejam as juntas de freguesia, Câmara Municipal, através dos seus serviços operacionais ou através do seu corpo de bombeiros, as equipas de sapadores florestais que rapidamente também nos ajudaram, e aqui um agradecimento também à Associação de Agricultores, que também colocou aqui no nosso território a sua equipa de sapadores para nos apoiar. Portanto, todos estamos a trabalhar no sentido de que isto tenha o menor impacto possível sobre as nossas vidas, se bem que os impactos que tiveram sobre os nossos bens, esses já não os conseguimos ultrapassar. Deixo aqui também um apelo ao nosso Governo que olhe para esta situação de outra forma, de uma forma diferente daquela que olhou para a Depressão Cláudia e que, de uma vez por todas, assuma que isto é um estado de calamidade e, portanto, é importante ativar imediatamente os fundos de emergência municipal
para dar resposta àquilo que são os prejuízos. Portanto, é o ponto de situação que tenho neste momento. Tenho aqui uma nota positiva e até me foi partilhada por um dos colegas que estava connosco na comissão, é que, afinal de contas, as comunicações Ciresp funcionaram bem, portanto, temos pelo menos esse registro positivo. Só dar nota daquilo que foram as identificações feitas pela nossa Proteção Civil. Foram mais de 50 as que foram registadas, e diga-se uma ocorrência, uma queda de árvore sobre uma casa, sobre a estrada. Portanto, outras virão certamente e que ainda não foram identificadas, mas, no geral, penso que já temos noção dos prejuízos que existem. Pronto, e estou disponível para algum esclarecimento, se assim o entenderem. E como nisto da nossa vida nem tudo são tristezas, deixar apenas, neste período antes da ordem do dia, os parabéns aqui ao nosso grupo desportivo e recreativo, os Lagartos, que comemora hoje o seu aniversário. Portanto, dar-lhes este cumprimento e desejar que continuem com este trabalho afincado na promoção do desporto e nas diversas modalidades que envolvem o desporto, e, portanto, muitos anos de trabalho pela frente é aquilo que eu desejo. Senhores vereadores, algo a apontar? Senhora vereadora? Vereador Pedro? Muito bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentar igualmente os nossos colegas vereadores e a quem nos assiste aqui presencialmente em trabalho e de forma remota via internet. Bem, eu queria começar por, de alguma forma, corroborar as palavras do Sr. Presidente e, desde logo, agradecer-lhe também o facto de nos ter convidado ontem para nós, a equipa de vereadores, para o acompanharem numa visita ao Conselho, de alguma forma para nos inteirarmos de forma mais in loco do que é que de facto ocorreu, e o panorama de facto era tudo menos interessante para um passeio, mas ressalto igualmente também que, desde logo, o facto de não existirem vítimas, ou neste caso prejuízos físicos ou humanos, pelo menos isso, porque os materiais são muitos e são, sobretudo, como disse bem, dos privados, portanto, não tanto dos institucionais, os prejuízos. No que diz respeito, obviamente, às linhas, quer de eletricidade, quer de telefone, obviamente que há muita coisa a fazer, há muito prejuízo, e os prejuízos que os privados têm nessa perspectiva é na consequência de não terem precisamente esses serviços em casa. Depois também queria aqui, de facto, realçar o trabalho que foi realizado pelos serviços de proteção civil, que foi, aliás, era notório. À hora que nós fomos, já estavam todas as obstruções estavam supridas. Também sabemos, tivemos conhecimento disso, que praticamente a partir das 4h30 da manhã os serviços começaram, efetivamente, logo a seguir à ocorrência, começaram logo a intervir e a resolver as situações, de forma que praticamente às 9 da manhã, 8h30, quando as pessoas tinham que se dirigir, se deslocar de casa, praticamente já não havia obstruções. E aqui também realçar o trabalho, não só da comunidade, como disse bem, que várias empresas e também privados que tinham meios que podiam ser úteis, puseram-nos de imediato ao dispor, e obviamente aqui o papel também muito importante das juntas de freguesia. Portanto, penso que foi a comunidade, mais uma vez, demonstrou que em épocas de aflição estão sempre disponíveis para, ainda bem que assim é, e é muito bom constatar isso. Depois também queria aqui, pegando num ponto que o Sr. Presidente aqui referiu, nomeadamente no que diz respeito aos apoios às IPSS, eu tenho conhecimento que, nomeadamente, no fornecimento de eletricidade, eu sei que a Segurança Social está a disponibilizar geradores, não sei se o município tem conhecimento disso. Ainda não tenho esse conhecimento, mas nós também já nos estamos a adiantar. Pronto, ok. Mas nesse sentido, de alguma forma, para não nos sobrepormos, e se há este apoio central, se calhar mais vale, porque nós já temos aqui, entre aspas, com que nos coçar. Por outro lado, também queria aqui solidarizar-me, e em nome também, penso que do colega, do vereador
Miguel Alves, que estamos disponíveis para, em conjunto com o Sr. Presidente e com o Executivo, para solidariamente fazermos, da forma que entender, pressão junto do Governo Central para que, efetivamente, isto, digamos que a figura da calamidade pública, do estado de calamidade pública seja, de facto, decretado, porque impõe-se, de facto, e é preciso ter a noção, como disse bem ontem, mas ter a noção que esse estatuto seja extensivo também ao nosso território, que não foi dos mais afetados, mas ainda assim temos aqui com que contar. Por fim, eu tinha aqui também mais uma questão que não tem tanto a ver com este incidente, que tem a ver com, foi-me relatado por várias pessoas, o mau estado do pavimento da Rua do Paço. Há ali alguns buracos, algumas carteiras, até como se costuma dizer, bem contundentes, que já levou a pelo menos 2 pessoas lá terem rebentado pneus e até danificado as jantes. Portanto, era para ver se é possível fazer, de facto, alguma intervenção, nem que seja tapar esses buracos com betume ou com alcatrão. Portanto, era para fazer essa chamada de atenção. E também, por fim, dar aqui então também os parabéns ao Grupo Recreativo dos Lagartos, porque a nossa vida, como disse bem, não é só de tristezas, também temos aqui de salutar aqui também o lazer e o desporto, neste caso dos jovens, em que os Lagartos desenvolvem um trabalho excepcional, um trabalho de eleição no nosso concelho, aliás, reconhecidamente na região e no país, mas deixar aqui também a nossa palavra de apreço. Ok. Muito obrigado. Fazer aqui apenas uma ressalva, porque não mencionei, e acho que devo de o fazer, é que de entre estes serviços, de entre todos estes agentes que estão envolvidos neste sistema de proteção civil, por lapso, não referi a importância e o trabalho que foi desenvolvido pela nossa ação social, que é aquele trabalho que nós queremos que seja sempre silencioso, mas que seja no momento certo e na hora certa. E isso ontem também se verificou. A nossa ação social também esteve envolvida em todo este processo. Nós temos a assinalar uma pessoa que ficou desalojada, portanto, era uma pessoa que vivia aqui nos arredores, portanto, numa tenda, o estilo de vida que estas pessoas entendem, mas que ficou desalojado e que a nossa ação social prontamente interveio e, portanto, neste momento essa pessoa, esse morador está na nossa casa de função provisoriamente até que seja resolvido o alojamento do mesmo. Também a assinalar outra pessoa que teve que ser transportada ao Hospital de Abrantes, porque não se estava a sentir bem com toda a situação, mas que neste momento já regressou à sua residência, já teve alta e, portanto, regressou à sua residência conforme foi o seu desejo. Mas continuamos a acompanhar, o Radar Social e os Serviços de Ação Social continuam a acompanhar e, portanto, esperemos que não venham a acontecer mais nenhuma situação que nos ofereça preocupação. Relativamente aqui a este mau estado que referiu da Rua do Paço, eu penso que se calhar estava-se a referir à Rua do Sarabando ou do Sarabando para o Paço, já a Rua do Paço mesmo. É do Paço, a Rua do Paço. A Rua do Paço tem ali... isto é a minha opinião, não é uma opinião técnica. Tem ali algumas... devido à própria orografia do terreno e da estrada, tem ali alguns sobressaltos. É algo que podemos... Quando digo sobressaltos, não é regular, não é direitinha, e, portanto, pode oferecer ali, se calhar, uma outra situação que provoca alguma escorregadela ou até mesmo algum carro que possa eventualmente tocar no chão, mas iremos ver e se houver algum caso particular que realmente ofereça intervenção, será feito. Vereador Miguel. Bom dia a todos. Cumprimentar o Executivo, funcionários do município e público que nos assiste a partir de casa. A minha primeira palavra vai para uma palavra de apreço para os familiares das vítimas. Acho que já temos cinco vítimas a lamentar, nem que fosse só uma. O nosso país cada vez mais é um país de... Estamos, infelizmente, a ser um país de extremos, verões muito quentes,
invernos muito rigorosos e isto está-nos a acontecer. Não estávamos habituados a situações destas extremas, 20 em 20 anos, falávamos de 20 em 20, e agora é de 2 em 2, 3 em 3, e cada vez mais isto tem vindo a acontecer. Uma palavra, um agradecimento a toda a Proteção Civil do Sardual, bombeiros municipais, os voluntários, que também sei que alguns tiveram, sapadores, GNR, o EPS, que também foram muito importantes nesta altura. Juntas de freguesia, um trabalho incansável, todas as juntas de freguesia, funcionários do município, internamente e externamente, como o Presidente disse bem, empresas, que pelos vistos também apoiaram, munícipes, muitos tiveram-se a disponibilizar na nossa volta que demos ontem, vimos muita gente a pôr a mão na massa, a trabalhar logo diretamente, e faço ideia aquelas primeiras horas que eu não assisti, quando vocês estiveram presentes no local a tirar aqueles troncos e árvores do caminho, portanto, as coisas estão muito complicadas. Os solos cada vez mais saturados, como eu disse ainda há pouco, não recuperarem, e ontem falava com o Presidente e dizia, então, mas o fundo de emergência não vai ser ativado? Nós esperemos que sim. Eu acho que temos que, junto do Governo e de quem decide, que efetivamente tem que olhar para isto de outra forma. Tem que olhar isto de outra forma porque efetivamente tem que responder agora, porque isto é mesmo muita coisa. Vai aparecer muitos, como disse bem, muitos residentes com segunda habitação no Sardual, que nós também não vimos, nós só vemos a entrada, as fachadas, o que está lá por trás nós não conseguimos apurar, e eu acho que temos que incidir sobre isso agora rapidamente. As chuvas não vão parar até o dia 2 de fevereiro, segundo o clima e o IPMA, portanto nós temos que atacar isso e obrigado também ao Executivo Municipal pelo convite que nos fez ontem. Acho que é muito importante nós estarmos inteirados e estarmos a participar naquilo que é a vida da nossa comunidade. Por isso, o meu agradecimento e muito obrigado. Vou deixar as coisas que tínhamos para tratar, porque acho que as circunstâncias, neste momento, é para atuarmos sobre isto, as respostas da TEG Ambiente, outras situações que temos que tratar. Daqui a 15 dias, certamente, que temos tempo para isso. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, Sr. Miguel. Bem, então, sendo assim, podemos dar entrada na ordem de trabalhos. Eu penso que foi-vos feito chegar o mapa dos pagamentos. Portanto, relativamente à ata da reunião anterior, podemos considerar aprovada. Diário de Tesouraria, apenas para conhecimento. Considera-se informado. Pedidos de transporte. Temos aqui ao todo 7 pedidos. 7 pedidos não, temos vários pedidos, portanto, da parte do agrupamento de escolas temos aqui 7 pedidos de transporte. Na sua grande maioria são transportes, e estes que aqui tenho são transportes para o aeroporto, portanto, o nosso agrupamento de escolas continua a fazer um trabalho muito meritório naquilo que é a capacitação, não só dos alunos, mas também dos professores, e naquilo que é o criar aqui uma sociedade também mais europeia, e mais global. Tem feito um trabalho através do Erasmus muito importante, e, portanto, isto são viagens de ida e volta ao aeroporto de Lisboa. Portanto, sempre o município de Sardual sempre se disponibilizou para efetuar este transporte. Portanto, aprovado. Sim. Temos aqui um pedido da Associação de Valhascos para a Final Four da Taça Distrital, da ATM de Coimbra. Está aprovado. Depois, pedidos de apoio também, ainda nos pedidos de transporte, também um pedido da Cabeça das Mós, da Comissão de Melhoramentos da Cabeça das Mós, também para mais uma viagem. São aquelas viagens que estão consideradas no Regulamento de Transportes Coletivos do município. Portanto, este primeiro dirigido às Caves Aliança em Sangalhos, e tem aqui outro pedido também para Arouca. Portanto, pode-se considerar. A Filarmónica União Sardualense também, uma visita a Mafra. Está? Claro que sim. Pronto, ponto número 5. O ponto número 5
temos aqui, é uma prorrogação de prazo que foi pedido aqui por um senhor Jeffrey Timothy Jacob. Peço desculpa, não deveria ter... Pedidos de apoio. Pois. Peço desculpa. Pedidos de apoio. Estava aqui trocado. Peço desculpa. Peço desculpa. Portanto, é um pedido também da Associação, é um pedido de apoio da Associação da Presa para um jantar de agradecimento que fez no passado fim de semana. Neste caso é uma ratificação, portanto, onde pediam algum apoio ao nível dos equipamentos do Centro Cultural. Pronto, e então agora sim, o ponto número 5 é aqui um pedido de prorrogação. Segundo os serviços técnicos, este pedido de prorrogação tem que passar primeiro por uma declaração da caducidade aqui da parte da Câmara Municipal, e só depois é que o pedido de prorrogação. Já tivemos uma situação aqui semelhante, foi aquela relativamente a um pedido de Alcaravela, Certo. Pronto, e que depois naquela sequência tive várias interações e interrogações sobre o processo. Portanto, o que acontece é que depois desta caducidade ser decretada por nós, eles podem pedir a prorrogação, e é aquilo que se está aqui a pedir também. Penso que o município tem todo o interesse Sim. em que, de facto, a obra prossiga e que estes, digamos, ainda estamos a falar até, são dois requerimentos em tudo idênticos, até são promovidos por pessoas que, entretanto, estrangeiros que, entretanto, decidiram escolher o nosso território então, para viver. Todo o apoio que pudermos dar, portanto, penso que é de salutar. No ponto número 6, é uma situação semelhante. Este é um processo que chega aqui porque, na altura, os nossos serviços técnicos tinham esta dúvida relativamente a estas questões da caducidade. E este processo, na altura, foi, que diz respeito ao ponto 6, é em todo semelhante ao anterior e, portanto, aquilo que vem aqui agora é apenas para firmar esta caducidade, para que, se o interessado quiser reatar o processo, portanto, reiniciá-lo, possa reiniciar. Ok. Portanto, está aceito. Bem, sendo assim, e considerando que não há mais pontos agendados ou assuntos a tratar, resta-me deixar, finalmente, mais uma vez, um agradecimento aos sardoalenses, de facto, por esta resiliência que demonstram e que, se calhar, ainda vamos ter que demonstrar durante mais algum tempo. A nossa expectativa é que, realmente, que tudo seja resolvido durante o dia de hoje, mas pronto, há situações que não estão ao alcance da nossa vontade imediata de agir, não dependem só de nós, mas pronto, um bem-aja a todos. Deixar a nota de que aqueles que o conseguirem fazer e que se sentirem em alguma situação, em algum momento preocupados ou em situação de emergência, contactem os nossos serviços de proteção civil, os nossos bombeiros, isto se tiverem comunicações, mas também socorram-se de quem está à sua volta, também para se apoiarem, porque acho que também é nisto que as comunidades, é para isto que as comunidades existem, é para nos apoiarmos uns aos outros. Da parte da Proteção Civil vamos andar no terreno e vamos tentar chegar mais uma vez a toda a gente. Muito obrigado. Bom dia e até à próxima.